O Flamengo entrou em campo fora das quatro linhas, buscando resolver na conversa uma situação que se arrastava havia tempo. A diretoria tentou o caminho do diálogo, das tratativas silenciosas, mostrando disposição para acertar as pendências, sem precisar recorrer a medidas mais duras. Mas quando não tem acordo, o jeito é acionar os mecanismos legais. E foi exatamente isso que o rubro-negro fez. Depois de muita paciência e inúmeras tentativas de resolver com o Leixões Clube Português, o Flamengo bateu o pé e entrou com um pedido de punição na FIFA, e a resposta foi imediata punição aplicada. O clube português agora está impedido de inscrever jogadores por até 3 janelas de transferências. Isso mesmo, um ano inteiro, sem poder contratar ninguém ou até que paguem ao Flamengo a dívida que tem com o clube. A história envolve o atacante Zé Wellington, revelado na base rubro-negra. O jogador foi negociado com o Leixões, mas o clube europeu simplesmente não cumpriu o que foi acordado. O valor não é absurdo. Estamos falando de cerca de 175 mil euros, mas o que está em jogo é o respeito ao contrato e o nome do Flamengo. A diretoria tentou resolver direto com os portugueses, buscou contato, esperou resposta. Aguardou uma posição oficial, mas nada. Diante do silêncio e da ausência de soluções, o Flamengo fez o que qualquer clube grande faria, foi a FIFA ganhou a causa, e agora o Leixões vai ter que resolver essa bronca se quiser continuar ativo. No mercado de transferências, a punição começou a valer nesta terça-feira e o clube português só escapa dela se fizer o pagamento completo do valor devido ao rubro-negro. Enquanto isso, o Flamengo segue de olho no mercado e com os bastidores pegando fogo. E não é só de punição que o dia foi feito. Teve movimentação importante também na saída de jogadores. Um deles é o próprio Zé Wellington, que depois de não conseguir espaço nem no time principal, nem mais no sub-20, acertou sua ida para o futebol dos Emirados Árabes. O atacante que vinha treinando em separado, no Ninho do Urubu junto com outros, atletas fora dos planos como o Pablo agora tem novo destino, vai jogar no Al Dafra. O detalhe é que a negociação não rendeu dinheiro agora, já que o contrato dele terminaria no fim do ano e por questões de pré-contrato ele poderia sair de graça. O Flamengo então decidiu liberar, mas manteve um percentual para uma possível venda futura. Se o jogador se destacar lá fora e for vendido, o rubro-negro ainda garante uma parte da grana. É uma forma de não sair totalmente no prejuízo. E, por falar em movimentações internacionais, uma parceria curiosa e promissora surgiu no Ninho do Urubu. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, escolheu o centro de treinamento do Flamengo para iniciar sua pré-temporada. Isso mesmo, os alemães chegaram ao Rio, desembarcaram no CT e já começaram as atividades de preparação física e técnica no espaço rubro-negro. O CEO do clube alemão não economizou nos elogios, disse que o Flamengo é uma das maiores potências tradicionais do futebol brasileiro, destacou o profissionalismo da estrutura e até brincou dizendo que as cores dos dois clubes se complementam. E mais além de treinar no Ninho, está marcado um amistoso entre o sub-20 do Flamengo e o time alemão. O jogo será nesta sexta-feira, às 3 da tarde. Mais do que um simples amistoso, é um sinal claro de que o Flamengo vem ganhando respeito e admiração fora do país, se consolidando como uma marca global. Mas o que tem mexido mesmo com a torcida é a situação do atacante Pedro. Muita gente pergunta por que ele não foi relacionado. Quando ele volta, o que está acontecendo? A ausência dele nas últimas partidas levantou uma série de dúvidas. E a verdade é que o clima entre o jogador e o técnico Felipe Luiz não parece dos melhores. Internamente, fala-se em um desgaste entre o camisa 9 e o departamento de futebol. A relação esfriou e isso tem refletido diretamente nas escolhas da comissão técnica. Pedro segue fora dos planos imediatos e até o momento não há uma previsão clara de retorno. E aí fica o questionamento no ar, será que o atacante entrou na lista de possíveis negociações? Será que o Flamengo vai ouvir propostas por ele? Essa resposta pode vir da boca do próprio Felipe Luiz. A expectativa é que ele fale sobre isso na entrevista coletiva após o jogo contra o Santos, já que a pressão em torno do tema só aumenta. E já que o assunto é atacante, a novela envolvendo Tati Castellanos segue rendendo.
O argentino da Lazio é alvo do Flamengo há semanas e agora a situação pode estar prestes a mudar de figura. Isso porque a equipe italiana foi punida com um transfer ban. Sim, a Lazio não pode contratar enquanto não resolver pendências financeiras, o que acaba pressionando o clube a vender jogadores para fazer caixa. Itachi pode ser um dos primeiros a sair. O Flamengo já tem um acerto encaminhado com o jogador, salário, tempo de contrato e projeto esportivo. O que falta é a Lazio ceder na pedida. Eles começaram pedindo 25 milhões de euros, mas o Flamengo tenta baixar esse valor para algo em torno de 20 ou 22 milhões com bônus incluídos. A janela está aberta! O dinheiro o Flamengo tem agora é ver se os italianos aceitam negociar em condições que caibam no orçamento rubro-negro. O lado positivo é que com a punição a Lazio tende a acelerar as negociações. E isso pode favorecer o Mengão. No meio de tudo isso, a bola também vai rolar. Hoje tem Flamengo em campo e o palco será a Vila Belmiro. O adversário é o Santos e o jogo promete muito, especialmente pelo reencontro de alguns nomes com o clube que os revelou. Neymar deve entrar como titular pela equipe santista, voltando ao time depois de um longo tempo se recuperando de lesões. Os treinos nos últimos dias foram normais e a expectativa é que ele comece jogando. Do lado rubro-negro tem reencontro também Danilo, que surgiu no Santos hoje, veste o manto sagrado e volta à Vila em novo papel. Outros jogadores que já passaram pela equipe da Baixada, como Bruno Henrique e Alessandro, também fazem parte dessa história, embora alguns estejam fora por lesão. Curiosamente, o Flamengo já teve épocas em que contava com vários ex-santistas no elenco. Gabigol, Thiago Maia, Diego Ribas. Hoje são menos, mas o laço entre os dois clubes segue forte. A partida está marcada para as 8 da noite e a expectativa é grande. O Flamengo entra em campo querendo manter a boa fase, mas também com os olhos atentos ao extracampo. Porque enquanto a bola rola, muita coisa acontece nos bastidores. Saídas, chegadas, negociações em andamento, punições sendo aplicadas e até parcerias internacionais ganhando forma. O clube vive uma efervescência dentro e fora das quatro linhas e a torcida acompanha tudo de perto, querendo entender os próximos passos do time da diretoria e do futuro do elenco. O que dá para afirmar com certeza é que o Flamengo não dorme. No ponto, seja cobrando dívidas, seja vendendo com inteligência ou comprando com estratégia, o clube mostra que está atento a cada detalhe. E nesse jogo de bastidores, onde cada movimento conta o rubro-negro, parece ter aprendido a jogar como gente grande. A cobrança por títulos continua, é claro, mas o torcedor também olha e vê um clube cada vez mais estruturado, organizado e respeitado internacionalmente. E tudo isso faz diferença quando o assunto é manter o Flamengo no topo. Seja resolvendo pendência com o clube europeu, negociando o jogador da base, buscando reforço internacional ou se preparando para um duelo importante fora de casa, o Flamengo segue em movimento constante. Porque no clube mais querido do Brasil não tem tempo para descanso. Aqui todo dia é dia de decisão dentro e fora do campo. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o clima no Ninho do Urubu é de concentração total. O ambiente está focado não só nos desafios dentro das quatro linhas, mas também em entender o que pode ser feito para manter o elenco afiado, motivado e competitivo. A ausência do Pedro, por exemplo, mexe com a cabeça da comissão técnica e da torcida. Um atacante do calibre dele fora dos relacionados causa naturalmente estranheza. E mesmo sem uma declaração oficial, já está claro que a relação com Felipe Luiz não é das mais harmoniosas. Em campo, o Pedro não vinha mal, mas nas decisões internas pesam outros fatores. Clima, comprometimento, encaixe com a ideia do técnico, tudo entra na equação. Agora a dúvida é, se não for reintegrado, logo será que o destino dele está mesmo sendo traçado longe da Gávea? E isso já acende a luz sobre um possível reforço, talvez não por coincidência. Tati Castellanos, alvo antigo do Flamengo, segue como um dos nomes favoritos da diretoria para reforçar o ataque. Com perfil combativo, bom posicionamento e intensidade de jogo, o argentino pode ser a reposição ideal caso Pedro de fato deixe o clube. A diretoria não confirma nada oficialmente, mas os bastidores esquentaram com a notícia do transfer ban da Lazio. É justamente esse tipo de situação que pode destravar uma negociação que parecia emperrada. E a diretoria do Flamengo, como
sempre age em silêncio com cautela e pragmatismo. O objetivo é não estourar os limites financeiros, mantendo o equilíbrio das contas, mesmo enquanto busca nomes de impacto. Não adianta contratar só por nome ou empolgação. É preciso encaixe técnico, vontade do jogador e uma engenharia financeira que faça sentido a longo prazo. E nesse ponto, o Flamengo tem se destacado. As conversas com o staff de Castellanos, por exemplo, já estão bem adiantadas. O atacante quer vir, está seduzido pelo projeto, pelo salário e pela visibilidade. A dificuldade mesmo é convencer a Lazio a aceitar valores mais compatíveis com a realidade brasileira. Os italianos pediram inicialmente 25 milhões de euros, uma pedida considerada alta demais até para o poderio rubro-negro. O Flamengo, por sua vez, tenta baixar isso para algo próximo dos 20 milhões, talvez com bônus incluídos, metas por desempenho, conquistas e número de jogos. A negociação é complexa, mas o clube entende que se fechar esse reforço, terá em mãos um nome para brigar por titularidade desde o primeiro dia. Um cara que pode chegar para resolver e elevar ainda mais o nível do elenco. Enquanto a diretoria negocia, o elenco treina e o clima interno é bom. O trabalho de Felipe Luiz começa a dar frutos e, apesar das polêmicas com alguns nomes, é visível que o time evoluiu em campo. As ideias de jogo estão mais claras, a organização defensiva cresceu e o time tem jogado de forma mais compacta. Claro que ainda há muito a corrigir, especialmente nas transições e no aproveitamento das chances, mas o sinal é positivo. E contra o Santos, o desafio não será fácil. Mesmo com oscilação no campeonato, a equipe santista costuma crescer, em casa, especialmente em jogos grandes. A presença de Neymar entre os titulares cria uma atmosfera diferente. Vai ser pressão do início ao fim e o Flamengo sabe que precisa entrar ligado. Mas esse reencontro entre Neymar e a torcida santista não será o único ingrediente emocional da noite. Do lado do Flamengo, Danilo volta à Vila Belmiro em um novo papel. Revelado pelo Santos hoje, ele defende as cores do Mengão e vai reencontrar o clube que o formou. É sempre especial esse tipo de partida. Tem um gosto diferente, um sabor de passado misturado com o presente. Bruno Henrique também viveu isso em outros momentos. Cria da Vila, brilhou no Santos antes de chegar ao Flamengo e se tornar ídolo. A história entre os dois clubes é cheia de conexões. Thiago Maia Gabigol, Diego Ribas, nomes que vestiram as duas camisas e deixaram suas marcas. Hoje, com um elenco mais renovado, o Flamengo mantém essa relação viva em campo e fora dele. E por falar em fora de campo, a movimentação de clubes estrangeiros no Ninho do Urubu não é algo comum. E quando acontece, é porque há reconhecimento. O Bayer Leverkusen vir treinar no CT do Flamengo não é só uma escolha logística. É uma chancela da qualidade da estrutura e do profissionalismo do clube. E mais abre portas para futuras parcerias. Já existe inclusive conversa sobre amistosos, intercâmbio de informações, troca de metodologias. A Europa começa a olhar para o Flamengo não só como um exportador de talentos, mas como um parceiro estratégico. Isso pode render frutos importantes no futuro, seja no mercado, seja na formação de atletas. Porque quando um clube europeu desse porte se interessa por dividir espaço com o Flamengo, isso significa que o trabalho está sendo bem feito. E é essa visão moderna que tem guiado as decisões no clube. A diretoria não quer só montar um time forte, ela quer consolidar o Flamengo como referência internacional em gestão, estrutura e projeto esportivo. Cada passo dado nos últimos anos, desde a modernização do Ninho, passando pela reestruturação financeira até as grandes contratações, foi planejado para elevar o patamar do clube. E hoje mesmo, com as pressões naturais por títulos e desempenho imediato, há uma percepção de que o Flamengo está sólido, sustentável e pronto para brigar sempre lá em cima. O torcedor sente isso, a confiança aumentou, a expectativa também. Claro que no meio desse processo nem tudo são flores, as cobranças existem. Quando um jogador do porte de Pedro não é relacionado, há questionamentos. Quando um jovem da base sai de graça, mesmo mantendo percentual, também se levanta discussões. Mas é importante lembrar que o futebol é dinâmico. Nem todos os jogadores vão vingar no profissional. Nem todos os planos se concretizam como o esperado, e às vezes liberar um atleta agora pode ser o melhor caminho para todos, desde que se mantenha uma parte do seu passe e a porta aberta para lucros futuros.
Zé Wellington, por exemplo, saiu para o Al-Dafra, mas pode render financeiramente caso seja revendido. É a tal da inteligência de mercado. O clube sabe que precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade, e isso passa por decisões firmes mesmo, que impopulares. Outro ponto interessante é que a punição ao Leixões mostra como o Flamengo está atento e firme em relação aos seus direitos. Não adianta só vender, tem que cobrar. Tem que exigir que os acordos sejam cumpridos? A atitude de buscar a FIFA mostra que o clube não está mais disposto a aceitar calote? E isso também muda a imagem institucional? Mostra que o Flamengo é sério, respeita contratos e exige respeito. Não é só pelo dinheiro, é pela credibilidade. E quando um clube como o Flamengo se impõe, o mercado todo presta atenção. Outros clubes que porventura estejam em débito agora pensam 2 vezes antes de enrolar. Isso fortalece o nome do clube, inclusive nas negociações com jogadores empresários e instituições internacionais. O momento é movimentado. São muitos assuntos se cruzando ao mesmo tempo. Punições, saídas, reforços, reencontros, estreias e uma atmosfera de expectativa constante. Mas se tem algo que o torcedor do Flamengo aprendeu a fazer nos últimos anos, é confiar no trabalho. Mesmo quando os ruídos surgem, há um entendimento de que o clube tem uma base sólida. E é essa base que sustenta o crescimento contínuo. Com uma estrutura física de alto nível, profissionais qualificados e uma torcida gigante empurrando o Flamengo, segue como protagonista do futebol brasileiro e cada vez mais protagonista também fora do país. O duelo contra o Santos, por exemplo, não é só mais um jogo. É uma oportunidade de consolidar o bom momento, testar alternativas no elenco, observar o comportamento de quem tem entrado bem nas últimas partidas e também analisar como o time reage em um ambiente tradicionalmente hostil. Vila Belmiro cheia Neymar em campo e um Flamengo com sede de vitória. A receita para um jogão está posta. E mais do que isso, é uma chance de mostrar que o time está focado mesmo, com todas as distrações e ruídos do extracampo. E o torcedor quer ver esse foco refletido em campo. Quer ver intensidade, entrega à organização e principalmente futebol de qualidade. Porque no fim das contas o que importa é o que acontece nos 90 minutos. É ali que a confiança cresce, que os jogadores ganham moral e que o projeto ganha força. Mas tudo começa muito antes do apito inicial. Começa na postura do clube, na forma como lida com suas negociações, nas decisões estratégicas no respeito ao torcedor e no compromisso com a verdade. O Flamengo de hoje sabe disso e por isso segue forte e confiante e acima de tudo com fome de glórias. Porque aqui o céu é o limite e parar não é uma opção. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um rumor começa a ecoar com força nos bastidores do futebol mundial e pode abalar as estruturas do futebol brasileiro. O bilionário Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e figura central do grupo Qatar Sports Investments, QSI, estaria articulando uma proposta astronômica para adquirir a SAF do Flamengo? Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido emitida por parte do clube carioca ou do empresário qatari, fontes ligadas ao mercado de investimentos esportivos sugerem que as conversas iniciais já teriam acontecido nos bastidores. A proposta, segundo especulações, ultrapassaria a casa dos bilhões de reais, algo nunca antes visto em território nacional. Al-Khelaifi, conhecido por transformar o PSG em uma potência global após a chegada de nomes como Neymar, Mbappé e Messi, agora busca expandir o império esportivo do QSI para a América do Sul. E vê no Flamengo uma marca poderosa, com torcida massiva, apelo comercial gigante e estrutura em ascensão. O Clube da Gávea, que ainda não se tornou oficialmente uma SAF, já vinha estudando cenários de modernização de sua gestão, o que aumentaria o apetite de investidores estrangeiros. Apesar do silêncio das partes, o burburinho já tomou conta de grupos de empresários e agentes ligados ao futebol europeu e sul-americano. Há quem diga que a movimentação do QSI visa antecipar possíveis concorrências,
como o interesse de outros fundos árabes e norte-americanos que também observam o mercado brasileiro com atenção. O Flamengo, por sua vez, tem mantido uma postura cautelosa, mas não esconde o desejo de internacionalizar ainda mais sua marca. Se o rumor ganhar força e se transformar em realidade, o futebol brasileiro poderá viver um novo capítulo em sua história. A chegada de um dos nomes mais influentes do esporte mundial à frente de seu clube mais popular. Por enquanto, trata-se apenas de uma possibilidade, mas que já começa a mexer com o imaginário da torcida rubro-negra e dos entusiastas do mercado esportivo? É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!